Amém? Eu não vou insistir porque eu acho que todo mundo já sabe que é assim, não é? Tem necessidade de ficar insistindo, blá, 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 que negócio todo. Feche os seus olhos, declara o teu coração aberto sempre para a graça de Deus. Amém? Feche os seus olhos. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te dou graças por cada pedra viva que o Senhor forma este edifício espiritual que é a igreja do Senhor Jesus. Te agradeço por cada um que tem se interessado em aprender do Senhor, para, meu Deus, que sejam realmente a luz do mundo, o sal desta terra, que o povo da sua graça se mostre para as pessoas, porque a tua palavra diz que até a natureza está esperando a manifestação dos filhos de Deus. E aqui estão aqueles que estão vivendo como filhos da graça, filhos de Deus, conhecedores da verdade, conhecedores do bem e do mal, aqueles que têm o Senhor Jesus como único Salvador, e a tua graça e o teu amor como o teu pão de cada dia. Por isso nós podemos dizer que a graça de Cristo, ela nos basta para vivermos uma vida plena, uma vida de saúde e uma vida de alegria, porque o amor e a graça de Deus é o Cristo de Deus habitando dentro de cada um de nós. Diga: eu sou um abençoado de Deus e declaro a mente de Cristo ativada em mim para receber a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podem sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vamos trazer a mensagem que está em Lucas, capítulo 1. E o título que eu dei para essa mensagem: Deus faz calar todo homem. Deus faz calar todo homem. Como que Deus fez o homem calar? Porque quando existia a lei, existia Moisés, existiam os profetas, não é isso? Existiam homens que Deus falava por eles, literalmente. Lucas 6, depois eu vou dar Lucas 9, desculpa, depois eu vou dar o versículo para que você preste atenção na introdução da mensagem. Amém? Veja bem, debaixo da lei, o homem é que falava. É aquela velha história que você ainda vê em igrejas, em religiões. No sistema religioso, tem gente que pensa que quando a gente fala sistema religioso, está falando de igreja universal. Não é nada disso. Sistema religioso é um todo, diga, é um todo. São todas as religiões que misturam tudo. Só nós é que não somos sistema religioso. Por quê? Porque a nossa fé está centralizada no Cristo ressuscitado. Amém? Nós não temos outras doutrinas. Então, Deus fez o homem calar, através de um grande exemplo que a gente vai ver hoje. Porque debaixo da lei, era o homem que falava. Era assim, Deus vinha, falava por intermédio do profeta, e o profeta falava para a pessoa. E hoje, ainda se tem igrejas, ainda se tem religiões, ainda se tem as filosofias dos homens por aí afora, as doutrinas, né? O que tem por aí, que se dá vários nomes a essas doutrinas, que parece que Deus fala por um homem para falar com ele. E você sabe que tem um monte de gente assim, não tem? Ah, eu vou lá na mãe de santo, porque vai falar com ela e ela vai falar comigo. Seja lá o que for que vai falar com ela, não é assim? Ah, eu vou lá no guru, não sei da... Olha, eu conheço gente da alta sociedade que está querendo ir para a Índia, que lá na Índia tem um dito abençoado lá, que Deus vai falar algo através dele para falar com ela. Nossa! Tem gente, eu já conheci no tempo ainda que eu era do sistema religioso, que saía da sua cidade a parar na Índia
para ver se a vaca falava alguma coisa. Porque na Índia a vaca é sagrada. Aqui Jesus é sagrado e você também. É verdade. Gastam rios de dinheiro para ir lá, porque lá tem um homem que vai falar para ela alguma coisa. Nesta igreja, eu não prego a palavra de Deus para você. Nesta igreja, é como o apóstolo Paulo diz, nós expomos sabedoria entre os experimentados. Porque sabemos que você existe em espírito desde antes da fundação do mundo e está preparado para receber a palavra de Deus. Então nós expomos a palavra de Deus. Por que você está preparado? Porque você herdou o espírito da graça. Amém? O espírito da graça chegou. Então todo homem tem que calar a boca. Até nós, diga até nós. Porque na graça de Deus nós temos que ouvir. Diga ouvir. Por isso que ela diz que a fé vem para o seu coração ao ouvir a palavra de Cristo. Então a gente tem que falar pouco e ouvir mais. Quem fala muito, como dizia o meu pai, dá bom dia a cavalo, né? E você sabia que a Bíblia diz que quem fala muito comete muitas transgressões? Então nós temos que ouvir mais. Então tem essas pessoas ou não tem? Olha, eu vou ali naquela igreja porque tem uma ex-mãe de santo, porque o santo vai falar para... Que isso? Diga, a graça de Deus já chegou. E o pacto da graça de Deus fez todo homem se calar. Moisés se calou, os profetas se calaram, e só um hoje fala. E esse é o Senhor Jesus Cristo, em espírito e em verdade. Amém? Só Ele fala. No Monte da Transfiguração, Lucas capítulo 9, versículo 28, a palavra de Deus diz que é o Monte da Transfiguração. Você precisa aprender, você que está novinho na igreja, procure estar sempre congregando, amém? Procure estar sempre congregando, procure aprender de Deus, aprender a graça de Deus, porque tudo que você aprendeu está errado. Porque eu também vivi no sistema religioso muitos anos da minha vida e descobri que tudo que eu aprendi estava errado. Tá certo? Melhor coisa é você ter uma lavagem cerebral de tudo que você aprendeu no sistema religioso e deixar novamente que a mente de Cristo governar a sua vida. Amém? Então a palavra de Deus nos traz a transfiguração que aconteceu lá com Jesus e os seus discípulos. Então diz ele assim: cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, quer dizer, havia tido um diálogo, né? Que Jesus deveria ser levado à cruz. Tomando consigo, quer dizer, Jesus pegou a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto, quer dizer, a aparência de Jesus, se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Então naquele momento, né, no Monte da Transfiguração, foi removido temporariamente do Senhor Jesus o disfarce, a carne, para que ele pudesse mostrar aos discípulos o que ele era realmente, que era o Cristo de Deus. Amém? Então naquele momento ele tinha que fazer com que os discípulos vissem que ele não era aquele Jesus carne que estava ali, mas o que estava dentro dele, que era o Cristo de Deus. Amém? Que era o que passaria a ser. Quando Jesus disse para os discípulos que ficaram muito entristecidos, quando os discípulos falaram assim: ah, mas o Senhor não pode ir. E Jesus falava: não, é melhor que eu vá, para que o Espírito Consolador venha. O Espírito Consolador é o Espírito da graça. Amém? Então esse Jesus que teve essa transfiguração do seu corpo lá no monte, ele já estava mostrando, ele estava revelando, diga revelando. Foi uma grande revelação que ele estava dando para os discípulos dele. Só que eles não entenderam nada. Como sempre, né? Eles não entendiam nada. Então ele disse assim: eis que 2 varões falavam com ele, Moisés
e quem? Então estava no Monte da Transfiguração Pedro, Tiago, João, Jesus, Moisés e Elias. E os dois, Moisés e Elias, eles já não existiam segundo a carne. Você sabe que Elias, ele foi trasladado, ele foi ascensionado, não é? E também Moisés, que até hoje ninguém sabe onde o homem foi enterrado. Ainda diz que Satanás disputa o corpo de Moisés. Não é Satanás. Aquilo ali é para a galera poder idolatrar, entendeu? Então fica um disputando aonde está o túmulo de Moisés, porque lá nesse lugar chamado Israel, Jerusalém, seja o que for, é uma coisa de idolatria que só Deus. Eu já fui a Israel. Você entra assim num lugar que tem lá, numa igreja católica até. Você entra num templo, afinal de contas, onde Jesus nasceu? Há uns dizem que é nesse cantinho aqui, mas outros dizem que é nesse cantinho aqui. Então você fica sem saber. Entendeu? Que na realidade eles mantêm aquilo porque o povo adora uma idolatria, né? O povo adora um negócio terrenal. Então eles enchem os seus bancos de dinheiro porque o povo adora idolatria. Então toma o que o povo quer, né? O povo quer idolatria, então toma idolatria, não é assim? Não é assim? Sistema religioso é malandro, né? E ele diz assim: apareceu para ele Moisés e Elias, os quais apareceram em glória. Já tinham estado em glória e veio. E falavam da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a glória e os dois varões que com ele estavam. Viu a sua glória, a transfiguração, e os dois varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhes Pedro. Quer dizer, Moisés e Elias deram uma saídazinha assim, básica, né? Então Pedro chega para Jesus e fala assim: Jesus, vamos fazer 3 tendas. Uma vai ser para Moisés, a outra... Não, uma vai ser para Jesus. Primeiro Jesus, diga primeiro Jesus. Então Pedro tinha essa ideia. Vamos fazer 3 tendas. Uma vai ser para Jesus, a outra vai ser para Moisés, e a outra vai ser para os profetas. E isso não te remete ao sistema religioso, não? Hein? Te remete para o sistema religioso? Pense. Eles misturam Jesus com Moisés, eles misturam Jesus com os profetas. Você tem demônio? Vem aqui que eu sou o tal que vou tirar de você. Não é assim? Vem aqui que eu vou colocar a mão na sua cabeça e eu vou te abençoar. Não te remete até o sistema religioso esse tipo de coisa? Então Pedro, ele queria Jesus, mas ele queria também Moisés, e ele queria também os profetas. Ele queria os 3. E os 3 não combinam. Ou lei ou graça. Diga ou lei ou graça, ou Moisés e os profetas, ou o Espírito de Deus, ou um ou outro. Mas Pedro, ele queria Jesus. Como as pessoas que estão no sistema religioso, como nós estávamos lá no sistema religioso, a gente queria Jesus ou não queria? Mas queria as correntes, queria as campanhas, queria não sei mais o que, queria não sei mais o que. É ou não é verdade? A gente misturava tudo e fazia o verdadeiro caldeirão da bruxa. Era, né? Salada doida, não? É. Caldeirão da bruxa tem barata, tem rabinho de cobra, tem tudo, né? É assim o sistema religioso, tem de tudo lá. Tem profeta, tem mãe de santo, tem anjo, tem Deus, tem Espírito Santo, tem tudo lá. É uma mistura danada. Então Pedro também tinha a mesma ideia. Jesus primeiro. Diga Jesus primeiro. Você pode ver que a confissão, não, Jesus em primeiro lugar. Mas aí tem o diabo, aí tem fulano, aí tem o cicrano, tem o santo tal, o sã não sei das quantas, o sã não sei das quantas, e bererê, 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 né? Tem muito bererê, bererê, bererê por aí, não é? Então Pedro estava achando que estava abafando, meu Deus. Imagina! Aí veja bem o que aconteceu. Ao se retirarem esse de Jesus, disse-lhe Pedro: mestre, bom é estarmos aqui, né? Tudo de bom, né?
Era tudo de bom para Pedro estar com Jesus ali, transfigurado. Está ali Moisés, Elias. Tudo de bom para Pedro, meu Deus. Moisés, ele seguia as leis de Moisés. Tudo de bom para Pedro, os profetas. E Jesus também. Aí ele disse: então façamos 3 tendas. Uma será tua, Jesus, primeiro, outra de Moisés e outra de Elias. Não sabendo, porém, Pedro o que dizia. Enquanto assim Pedro falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. Aí veio Deus, não é? E cobriu todo mundo, Pedro, João, todo mundo. E ele disse assim: Deus falou. Diga, Deus falou. Deus falou. E desta nuvem veio uma voz dizendo: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Tipo assim, Pedro, para com essa história de tenda, porque somente um é que vai permanecer, e esse é o meu filho, o meu eleito, desde antes da fundação do mundo, para remover o pecado do meu povo. A ele sim é que você vai ouvir. Esquece Moisés, esquece os profetas. Amém? Esquece o passado, esquece a lei. Porque Moisés, ele era o legislador da lei. Os profetas era aquele que levava para o povo. Deus falava pelo profeta e o profeta falava para o povo. Hoje não é mais assim, porque o Espírito Santo está em você e ele é que te ensina todas as coisas. Deus fez calar o homem. Diga, Deus fez calar. Você não precisa de um homem. Pastora, o que a senhora está fazendo aí então? O que a senhora está fazendo aí em cima? Eu estou expondo a palavra de Deus para os filhos de Deus. Amém? Porque ao ouvir a palavra de Deus é que vai me despertando essa fé para que eu viva mais pelo pendor do Espírito do que para o pendor da carne. Que por enquanto ainda temos os dois lados. Amém? Então ele disse: a este é que vocês têm que ouvir. É o meu filho amado, é o Senhor Jesus Cristo. Eu pergunto para você: a graça de Deus tem bastado na sua vida? O nome de Jesus tem bastado na sua vida? Ou você precisa de outro? Então veja bem, a lei, ela não é mais. As obras, nem pensar. A lei e os profetas eram características do Velho Testamento. Então todas essas igrejas que estão por aí, elas vivem debaixo do Velho Testamento. E veja bem, viver segundo a lei era de uma certa forma legal para o homem, de uma certa forma. Por quê? Porque bastava o homem consultar lá os mandamentos e fazer. Ele não precisava se achegar a Deus. Você sabia disso? Sabia disso? Na lei, debaixo do pacto da lei de Moisés, o homem não precisava se achegar a Deus, amar a Deus. Tanto que Deus falava de amor. Deus falava: o amor de vocês por mim é como uma nuvem, é como uma névoa, cedo passa. Não era o amor que você tem hoje. Você ama a Deus hoje, sabe por quê? Porque foi derramado pelo Espírito Santo o amor de Deus no seu coração. Por isso que você ama a Deus. Por isso que a Bíblia diz que o amor de Deus não confunde, porque ele já foi derramado e está sendo derramado dia a dia pela palavra dentro do seu coração. Mas naquele tempo, no tempo da lei dos profetas, bastava você cumprir a lei, que era o mandamento: faça isso. O homem ia lá, fazia, acabou. Ele não tinha que se achegar a Deus. Hoje não. Diga, hoje não. A graça de Deus é justamente para você se achegar a Deus. Por isso que o apóstolo Paulo fala: acheguemo-nos com confiança diante do trono da graça de Deus, para recebermos socorro em ocasião oportuna. Então hoje o seu andar com Deus é de você se achegar a Deus.
Amém? Se achegar a Deus. O véu que estava separando, não é? Já não separa mais. Ele foi rasgado. E tem muita gente que não quer passar esse véu. Tem muita gente que fica do lado de cá ainda, fazendo sacrifícios. Quando não está fazendo sacrifício dentro de uma igreja evangélica protestante, está fazendo sacrifício na macumba. Quando não está nas vigílias até as altas horas da noite, está dentro de um roncó, raspando cabeça, cortando o corpo, tomando água podre de bicho chamada água de abô. De qualquer jeito, o sistema religioso está impedindo essa pessoa de entrar e se achegar a Deus, porque ela não recebe a graça de Deus. Quantas pessoas você acha que nos ouve pela rádio Nossa Voz? 10 pessoas? Fazendo sacrifícios. De qualquer jeito, o sistema religioso está impedindo essa pessoa de entrar e se achegar a Deus, porque ela não recebe a graça de Deus. Quantas pessoas você acha que nos ouve? 10 pessoas? 4, 5? Não, pessoal, são milhares. Mas eles rejeitam esse se achegar a Deus. Então veja bem, a palavra da graça de Deus, ela vem para fazer calar todo homem, até você. Diga, até eu. Tem que falar menos e ouvir mais. Amém? Nós temos que falar menos e ouvirmos mais a voz do Espírito Santo. Porque o que é Cristo? Cristo é a graça. E o que é a graça? Você vai ver em Hebreus capítulo 8, o que é a graça? Moisés, a galera tinha que olhar na tabuinha e ler o que tinha que fazer, não é isso? E lá fazia e tal, bereré, não sei o que, Os profetas também. Como tem ainda hoje pessoas que ainda vêm na igreja e falam, pastora, fala com Deus do meu assunto, e o que ele falar para a senhora, fala para mim. Não é mais assim. Ele fala diretamente com você. Amém, pessoal? Diretamente com você. Por isso que a palavra de Deus diz que para a liberdade Jesus Cristo te libertou. Gálatas 5:1. Para a liberdade Jesus Cristo te libertou. Não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. Amém? Escravidão é você depender que um homem fale ao seu coração o que Deus falou. Ele mesmo fala. Diga, ele mesmo fala. Por isso ele diz em Hebreus 8, capítulo 10. Deus faz calar o homem através de Jesus. Tem gente que está enjoada do nome de Jesus, né? Tem gente que fica enjoada. Ah, só Jesus, né? Vamos arranjar umas coisas. Olha só, ele diz assim, Hebreus 8:10 diz assim, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, quer dizer, com o povo de Deus. Essa profecia aqui está em Jeremias 31:31. Quer dizer, o próprio profeta Jeremias, que estava debaixo da lei, ele já profetizava da graça de Deus. Então ele diz, por esta, aí Paulo vem em Hebreus e fala para nós, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei o que? As minhas leis. As leis de Deus significam o que? A vontade, diga a vontade. Então você tem a mente de Cristo, então você sabe já qual é a vontade de Deus, você sabe já o que é certo e o que é errado. Não sou eu que vou ficar dizendo para você, veste isso, veste aquilo, come aquilo outro. Não, você tem a lei de Deus, você tem a vontade de Deus dentro da sua mente, você sabe muito bem o que é certo e o que é errado. Amém? Você sabe o que convém e o que não convém a você que é um filho de Deus. Por isso que Deus faz calar na sua vida o homem. Quem manda na sua vida é você. Amém? Então ele diz assim, na sua mente, ele diz, imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei. Jamais será removida do seu coração a lei de Deus. Jamais será tirado de você o pacto da graça de Deus.
Amém? E não fique esperando que venha outra coisa, que não existe nada depois da palavra da graça de Deus. É o pacto eterno, diga pacto eterno. Você pode adquirir conhecimento da ciência, da criação de Deus e outras coisas mais, muita coisa. Mas em termos de Senhor da sua vida e o comando espiritual está nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Amém? O Espírito Santo que habita dentro de você. Então ele diz assim: e eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Veja o que é graça. Você que está pela primeira vez, veja o que é graça. A lei era Moisés, era um pacto de condenação. Os profetas dependiam dele para falar para você. E a graça de Deus, o que é? É isso daqui, ó. E não, Deus falando, diga Deus falando. Deus falando. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o que? O maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. E ele diz, quando ele diz nova aliança, torna-se antiquada o que? Moisés, profetas, tudo é antiquado, é passado. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes ao que? A desaparecer. Então tinha que desaparecer Moisés, tinha que desaparecer Elias da mente de Pedro, para ele ouvir somente ao Filho eleito de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Assim também foi varrido da sua mente, eu espero que foi varrido da sua mente as obras da lei. Eu tenho que sacrificar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo para ser salvo. Eu espero que tenha sido varrido da sua mente isso. Amém? E você está dando ouvido somente a quem? O Espírito Santo, que está dentro de cada um de vocês. Ele é o seu conselheiro, ele é o Espírito da força que está dentro de você. Ele é a sabedoria. Você tem a sabedoria por total dentro de você, abençoado de Deus. Amém? Diga, eu recebo essa palavra. Nunca diga, eu não posso, eu sou incapaz, está tudo difícil. Você tem a mente de Deus, para que onde houver trevas, você fala, haja luz, e pronto. Você tem o sopro de Deus na sua boca, porque você tem o Espírito Santo. Assim como Deus fez todas as coisas, você também pode fazer da sua vida a melhor vida. Assim também como você pode fazer da sua vida a pior vida. Porque o poder da morte e da vida estão na língua. Daquilo que você falar é o que você vai comer. Nós estamos dizendo que você é em Deus. Amém? O que você é em Deus, para você poder ouvir essa voz que não te deixa, que está sempre junto com você, e dá atenção à voz de Deus. Amém? De vez em quando a gente emperra um pouco, né? Mas Deus compreende. Ele é longânimo. De vez em quando a gente dá uma emperradinha, mas Ele continua com você. Porque Jesus disse, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Então Jesus não esteve aqui num período e desapareceu, não. Ele disse que estaria com você até a consumação dos séculos. Então Ele é ontem, hoje e será para todo sempre. Senhor e Salvador da nossa vida. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória e exaltação. Amém? Amém? Abra sua Bíblia em Efésios. Hebreus 1. Vou lhe mostrar mais uma coisa. Temos mais quantos minutos? Tá cedo ainda. Hoje nós vamos almoçar juntos. Eu tenho fama de faladeira, né? Por isso que eu vou ter que operar as cordas vocais. Sabia? Falo demais. Mas eu falo da graça de Deus, amém?
Mas eu falo da graça de Deus, amém? Amém? Olha, Hebreus 1, veja o que Deus diz aqui para você. A revelação de Deus para o seu coração. Como a gente estava vendo, né? O que Deus diz? A Ele ouvi, ao meu Filho amado, eleito, que eu escolhi para trazer a graça para vocês. Amém? Para morrer, para sofrer, para trazer libertação aos cativos. Amém? Então agora você não pode ficar dando honras e glórias a outra coisa. Você pode ver, abençoado. Só se eu não estiver falando para filho de Deus. Eu sei que todo mundo aqui é. Você pode ver que quando fala o nome de Jesus para você, você sente uma coisa aqui dentro, né? Você sente, é o calor do Espírito Santo, meu amigo. É a chama do Espírito Santo que você tem dentro de você. Você não precisa de mais nada na sua vida, porque o fogo consumidor, que é o Espírito Santo, já está dentro de você. Consome tristeza, consome enfermidade, consome tudo de ruim. É a chama de Deus habitando em você. Amém? Então, você pode ver, pelo menos eu sou assim, que a graça de Deus realmente me basta. O nome de Jesus para mim, ele me preenche. Ele aquece a minha alma. Amém? Ele seca as minhas lágrimas quando fala o nome do Senhor Jesus. Pode falar outro nome para mim, qualquer que não quer querer me dizer absolutamente nada. Porque o nome que está escrito dentro de mim é o nome do Cristo ressuscitado. Você sabe o que a palavra de Deus diz em Colossenses 1:27? Que o pleno cumprimento da palavra de Deus, preste atenção, você já ouviu isso várias vezes. Mas o pleno cumprimento, quer dizer, a palavra de Deus, ela tem que se cumprir na terra. E ela tem que se cumprir em quem? Em nós, certo? Nós somos a direção que Deus envia a palavra. Mas o pleno cumprimento da palavra de Deus, ele só acontece quando uma pessoa recebe a revelação que o Cristo de Deus está dentro dela. Aí sim, por exemplo, você recebe, quem recebe? Você recebe que o Cristo de Deus está em você e essa é a esperança da sua glória? Então, já houve em você o pleno cumprimento da palavra de Deus. Mas na maioria aí ainda não. Então a palavra de Deus, ela tem que ser divulgada, falada. Nós temos uma obrigação muito grande com a palavra da graça de Deus. Porque ela ainda não foi cumprida no mundo inteiro. Você se lembra que a palavra de Deus diz que o evangelho, quando chegar a toda criatura, vai acontecer alguma coisa? Mas que evangelho é esse? Que a pessoa tem demônio que tem que tirar? Que qualquer um vai ali na encruzilhada faz que a pessoa tem demônio que tem que tirar? Qualquer um olha para você e deseja mal para você, acontece com você, que história é essa? Não é verdade? Não. Você sabe que tem o Cristo em você. Então nada é contra você. Nada, diga nada. Nada. Nem aqui e nem no mundo por vir. Nada é contra você, porque tu és um eleito de Deus. Amém? Então, o pleno cumprimento da palavra de Deus é toda a humanidade receber que ela tem o Cristo de Deus dentro dela. Aí o cordeiro vai pastar com o boi, com a serpente. Não tem aquela passagem que fala? Que o carneirinho vai estar olha, a criança, né, como a Mandinha, vai colocar a mão na serpente, não vai acontecer. O que está significando? E o mal vai ser exterminado no mundo. Mas quando toda a humanidade receber o cumprimento da palavra de Deus, é que todos saibam que o Cristo de Deus está neles. Aí é como diz a palavra de Deus, a criança vai brincar com a áspide, não haverá mais medo. Quando a terra se encher de todo o conhecimento de Deus, não haverá mais sofrimento, não haverá mais dor, porque a dor existe por falta de conhecimento. Deus mesmo disse: o meu povo está sendo destruído por quê? Falta conhecimento. Conhecimento de quê? Que o Cristo de Deus está em você e aí está a sua glória. Tem gente que fica procurando glória nos homens, glória nas imagens, glória na filosofia, glória em livros, glória na mente de um homem. A tua glória está em você receber pela fé que o Cristo de Deus está em você. E você pode todas as coisas porque Ele te fortalece. Amém? Veja bem, onde nós estamos? Hebreus? Hebreus 1. Já até leram na minha frente, né? Havendo Deus outrora falado muitas vezes
E de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, por Moisés e por todo mundo. A palavra de Deus diz: nestes últimos dias nos falou por quem? Pelo Filho, que constituiu o quê? Herdeiro de todas as... Quem é herdeiro de todas as coisas? Jesus, o Filho de Deus. Presta atenção. Ele, aqui está falando dele. Pelo qual também fez o quê? Deus fez o universo por causa de Cristo, por causa de Jesus. E ele diz: ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, Jesus aqui na terra, por ele trazer Deus dentro dele. Lá em Colossenses está escrito que toda a divindade estava em Jesus. Então ele era a expressão exata da glória de Deus aqui na terra, sustentando todas as coisas pela palavra do teu poder. Jesus sustentou tudo, né? E Deus também. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas... E você sabe que depois que Jesus removeu o pecado, ele libertou você, e você é a igreja dele. A igreja também está assentada à direita de Deus Pai. Porque Jesus, ele colocou a igreja não mais fazendo obras, não mais fazendo sacrifícios, não mais fazendo nada. Ele colocou você assentado. A igreja está assentada. A igreja está no descanso de Deus. Então Jesus está à direita de Deus Pai. Significa no poder. Diga: no poder. Jesus está assentado no poder. E você, como igreja dele, que ele comprou com o sangue dele, você está sentado no mesmo lugar, à direita de Deus, cheio de poder. Por isso você pode dizer: tudo posso no Senhor Jesus Cristo que me fortalece. É por isso ele colocou a igreja aí. E você é a igreja de Deus. Diga: eu sou a igreja de Deus. Coluna e baluarte da verdade, né? E ele disse: tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Não se esqueça do nome de Jesus. Fala para quem está do seu lado: não se esqueça do nome de Jesus. Ele recebeu isso. Ele é superior a todas as potências espirituais. Ele é superior a tudo. Amém? E herdou excelente nome, o mais excelente nome do que todos eles. Do que possa existir aqui na terra, do que possa existir abaixo da terra, do que possa existir acima da terra. Jesus recebeu essa herança de Deus. Amém? Agora vamos a Efésios 18, 23 e eu encerro com você. 18 não, 1. Efésios não tem 18. É 1, 17. Diga: Deus fez calar todo homem. Amém? Importante você saber isso. Para você poder ter cuidado com as filosofias, cuidado com as doutrinas dos homens, cuidado com as vãs sutilezas, cuidado com os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Cuidado para você não ter um andar na vida que não seja segundo o Senhor Jesus Cristo. Amém? Cuidado. Sabe por quê? A carne, ela é muito sutil. A palavra de Deus diz: o homem, Gálatas 6,6, o homem que não se engane, quer dizer, o homem é que se engana, o homem mesmo se engana. Não é nada que engana a gente mesmo se engana. Então ele diz: o homem que não se engane, aquilo que ele, de Deus não se zomba, aquilo que ele semear, ele vai colher. Então você tem que ter muito cuidado com a sua carne, com a carne de outras pessoas. A carne significa o que? As ideias carnais. Cuidado para você não ser levado de novo para os rudimentos do mundo, para essa sutileza. Não, aqui tem uma coisa diferente, ali tem outra coisinha diferente. Aí às vezes tem gente que fica preocupado com a raposa grande, esquece das pequenas, né? E essas raposinhas são daninhas para a nossa vida. Então cuidado, às vezes é uma coisinha ali, às vezes é uma coisinha, às vezes é uma vírgula, às vezes é um ponto, às vezes é um parênteses, né? Às vezes é uma interrogação, mas cuidado, para você depois, quando for ver, você está envolvido em várias coisas e a alma
volta a ficar cansada de novo. Porque todo aquele que se desliga de Cristo se desliga da graça de Deus, não é? Então vamos a Efésios, capítulo 1, versículo 17. Paulo estava orando, dando graças a Deus pelos Efésios. Então ele diz assim, que ele orava e dava graças, fazendo menções dele em suas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda, é a oração que eu faço para toda a igreja nesta manhã, vos conceda espírito de sabedoria. Diga, eu recebo espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Se tem alguma revelação, que seja o Espírito Santo a falar no seu coração. Amém? É assim que eu falo com Deus. Eu falo, Deus, eu não quero rejeitar absolutamente nada nessa vida, mas uma coisa eu quero, que o Senhor me fale. Se está escrito na sua palavra que o Senhor é que me ensinaria, então se eu aceito, é porque o Senhor me ensinou. Amém? Porque eu não quero ser enganada de novo. Você quer? Você quer ser enrolada de novo? Eu não. Eu não quero viver por uma coisa que não existe. Eu quero viver por aquele que está vivo e está dentro de mim. E é por causa dele que eu tenho vida. Senão eu estaria como estava antes, morta. Não é verdade? Lá em Efésios 2:1 não diz isso? Ele nos deu vida porque nós estávamos o quê? Mortos? Mortos o quê? Você já morreu alguma vez? Não. Você estava mortos espiritualmente falando, cheio de doutrina, cheio de ensinamento, cheio disso, cheio daquilo, mas não tinha o quê? Vida. Não tinha vida. Então ele diz, espírito de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, iluminados os olhos da sua mente, diga, da minha mente, porque a palavra de Deus diz que os olhos dos sábios estão na mente. Então os olhos da sabedoria, os olhos da fé estão na sua mente. Por isso você já recebeu a mente de Cristo. E ele diz, iluminados os olhos do vosso coração, para você saber qual é a esperança do seu chamamento e qual é a riqueza da glória da sua esperança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual Deus exerceu em quem? Em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares. Deus já tinha tudo criado, mas ele só deu esse poder de sentar à direita dele, de ter o poder e a primazia sobre todas as coisas, a quem? A Jesus. E todos já existiam, todos os anjos, tudo já existia. Todos os querubins, serafins, seja lá o que for, já existia, mas Deus deu ao Filho dele essa grandeza de sentar ao lado dele. Amém? Está prestando atenção? Ele fez ele assentar, ele escolheu a ele para sentar à direita dele nos lugares celestiais, que é de onde Jesus comanda todas as coisas. Amém? Acima de todo principado está quem? Jesus. E toda potestade e poder, diga, Jesus está acima de todo poder e de todo domínio. Além dele não há outro. E ele diz, e de todo nome, isso aqui eu quero que você grave bem na sua cabeça, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, o qual Paulo estava falando, mas também nos séculos vindouro. Eu vou trocar o nome de Jesus, ou o nome de Jesus vai permanecer em todos os séculos? Para quem disse isso é a palavra de Deus. Amém? Amém? Então o nome de Jesus, ele recebeu todo o poder sobre os principados, sobre as potestades, e também de todo nome, quer dizer, todo nome que você possa ouvir, o nome de Jesus, esse sim permanecerá para os séculos dos séculos dos séculos dos séculos. Amém? Amém, pessoal? Prestar atenção?
E ele diz: e ele pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, ele deu à igreja. Você recebeu de Deus esse poder. Amém? Poder sobre todas as coisas, domínio sobre todas as coisas, porque você recebeu o Espírito Santo. Não é assim que Gálatas 5 fala das obras da carne e do fruto do Espírito? Você tem domínio próprio. Amém? Você tem poder sobre todas as coisas através da sua fé. E ele deu para você esse nome, o nome de Jesus. E eu pergunto à igreja: a igreja precisa de outra coisa? A palavra de Deus diz que você está completo em Cristo Jesus. Amém? Então, Deus fez calar todo homem, tirou toda a lei, tirou todos os profetas e faz calar a nós mesmos. Você tem que ser mais ouvinte do que mais falador. Amém? Vamos ficar de pé e vamos dar graças a Deus. É assim que se tem uma vida com Deus hoje, não falando, mas ouvindo. Falar é só para você expressar o espírito da fé. Amém? Aquilo que Ele ensina a você, você fala: Deus, eu recebo que eu sou mais que vencedor sobre todas as coisas. Recebo que esse problema é nada diante da grandeza da revelação da Tua graça no meu coração.